A Quaresma é um período de 40 dias de preparação espiritual que antecede a celebração da Páscoa. Mas o que isso realmente significa para a sua vida hoje? Pense nela como um tempo intencional para pausar e reajustar o seu foco. Jesus, nosso maior exemplo, se retirou para o deserto por 40 dias para jejuar e orar antes de iniciar seu ministério. Ele sabia que para cumprir seu propósito precisava se fortalecer em espírito. A Quaresma é o seu deserto, um lugar simbólico onde você pode se afastar do barulho do mundo e se aproximar de Deus. Não é sobre sofrimento, mas sobre crescimento. É uma oportunidade de se despojar do que te impede de prosperar, seja um hábito ruim, um pensamento negativo ou uma preocupação excessiva. É um convite para você olhar para dentro e fortalecer a sua fé, preparando-se para a maior celebração da história, a ressurreição, que simboliza a vitória sobre a morte e o pecado. A Quaresma não é um tempo de penitência vazia, mas sim de propósito e renovação. Pedro, o apóstolo impetuoso, nos ensina sobre a importância da transformação. Ele, que negou Jesus 3 vezes, passou por um profundo arrependimento e se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi construída. A sua história nos mostra que não importa o quão grande tenha sido o nosso erro, há sempre uma oportunidade de recomeçar. A Quaresma é o seu tempo de volta. É o momento de você refletir sobre suas atitudes, seus pensamentos e suas palavras e decidir o que precisa ser ajustado. Pense em uma semente. Para crescer e dar frutos, ela precisa ser plantada na terra escura, passar por um período de germinação. Da mesma forma, a Quaresma é o seu tempo de germinar, de se fortalecer na escuridão para florescer na luz da Páscoa. É um período para você se aproximar da palavra, da oração e da comunhão, permitindo que a luz de Deus dissipe as sombras da sua alma. A Quaresma nos convida a 3 pilares essenciais para a nossa renovação: o jejum, a oração e a caridade. Vamos focar no jejum. Jesus, ao se retirar para o deserto, jejuou por 40 dias. O jejum não é uma dieta, nem um castigo. É uma prática espiritual para dominar a carne e fortalecer o espírito. Em um mundo cheio de excessos e distrações, o jejum nos ensina a dizer não às nossas vontades imediatas, para dizer sim à vontade de Deus. Pense nisso. Quando você abrir mão de algo que te dá prazer, seja um alimento, uma série de TV ou as redes sociais, você está criando um espaço vazio. E a natureza detesta o vácuo. Esse espaço será preenchido por algo muito maior, uma maior sensibilidade à voz de Deus, uma clareza de pensamento e uma força de vontade renovada. Jejum é sobre disciplina, sobre mostrar a si mesmo que você é mais forte do que seus desejos e que seu espírito tem o controle. Uma poderosa ferramenta para a sua autoestima e para a sua autoconfiança. É a prova de que você tem o poder de mudar. O segundo pilar da Quaresma é a oração. Se o jejum é o nosso não para o mundo, a oração é o nosso sim para Deus. É o nosso diálogo íntimo com o Criador, uma conversa de coração para coração. Paulo, o apóstolo incansável, nos ensinou a orar sem cessar. Ele sabia que a oração era a sua fonte de força, de sabedoria e de perseverança em meio às maiores dificuldades. A Quaresma é o tempo ideal para você aprofundar a sua vida de oração. Não pense nela como um fardo ou uma obrigação, mas como a oportunidade de se reconectar com aquele que te conhece intimamente. É o momento de apresentar suas dores, seus medos, seus sonhos e seus planos. Mas mais do que pedir, é o momento de ouvir. A oração te permite acalmar a mente, silenciar as preocupações e ouvir a voz suave de Deus te guiando. Ela fortalece sua identidade, te lembrando que você é amado e tem um propósito divino. Uma vida de oração constante é a chave para a paz, que excede todo o entendimento, e para a confiança inabalável em Deus. O terceiro pilar da Quaresma é a caridade. A Quaresma nos lembra que nossa fé não é um exercício individual, mas uma jornada comunitária. Jesus nos ensinou que quando ajudamos o próximo, é a Ele que estamos servindo. A caridade é a expressão prática do nosso amor. Não se trata apenas de doações financeiras, mas de um coração generoso. Caridade é visitar um doente, ouvir um amigo que precisa desabafar, perdoar alguém que te feriu ou simplesmente oferecer um sorriso sincero a um estranho. É a maneira de transbordarmos a graça que recebemos. É a prova de que nosso coração está se tornando mais parecido com o de Cristo.
A caridade nos tira do nosso ego e nos conecta com a humanidade. Ela cura feridas, constrói pontes e nos lembra de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Praticar a caridade nos ensina a valorizar o que temos e a compartilhar, aumentando nosso senso de propósito e nossa gratidão. A Quaresma nos convida a enfrentar a tentação, assim como Jesus fez no deserto. Ele foi tentado pelo diabo, mas em todas as vezes respondeu com a palavra de Deus. Isso nos ensina uma lição vital. A palavra é a nossa maior arma contra as adversidades e as vozes negativas que nos assombram. Em um mundo que vive de aparências, a tentação é nos compararmos, nos sentirmos inadequados ou duvidarmos do nosso valor. A Quaresma é o tempo de você mergulhar na Bíblia e se lembrar das promessas de Deus para a sua vida. A palavra nos garante que somos mais que vencedores, amados incondicionalmente e criados com um propósito único. Essa é a base de uma autoestima sólida. Assim como Jesus enfrentou e venceu, você também pode vencer a tentação da autossabotagem, da procrastinação e da falta de fé, porque o poder que está em você é maior do que o que está no mundo. A Quaresma também é um tempo de arrependimento e perdão. Pedro, depois de negar a Jesus, chorou amargamente, mas seu arrependimento genuíno o levou a uma restauração completa. Ele não se afundou na culpa, mas permitiu que a graça de Deus o transformasse. O arrependimento não é sobre se sentir mal por um erro, mas sobre ter a coragem de mudar o rumo, de reconhecer a falha e buscar a correção. O perdão, por sua vez, é a nossa libertação. Perdoar a si mesmo pelos erros do passado e perdoar aqueles que te feriram é um ato de amor e de autocuidado. A Quaresma é o momento de soltar as amarras do ressentimento e da mágoa que pesam na sua alma e te impedem de avançar. Ao perdoar, você não está justificando o erro do outro, mas liberando a si mesmo para viver uma vida mais leve e abundante. O perdão é a ponte que te leva da dor para a paz. A Quaresma nos convida a cultivar a humildade. Paulo, que se considerava o menor dos apóstolos por ter perseguido a igreja, nos ensinou que a força de Deus se manifesta na nossa fraqueza. A humildade não é sobre se rebaixar, mas sobre reconhecer que dependemos de Deus para tudo. É entender que os nossos talentos e conquistas vêm dele e que sem ele nada podemos fazer. A humildade é a virtude que nos protege da arrogância e do orgulho, sentimentos que nos isolam e nos impedem de crescer. A Quaresma é o tempo de você se despir do eu e se revestir de Cristo. Ao reconhecer suas limitações, você abre espaço para que a graça e o poder de Deus operem em sua vida de maneiras extraordinárias. A humildade é a base de toda a verdadeira grandeza. A Quaresma nos convida a meditar sobre o sacrifício de Cristo na cruz. A cruz é o maior símbolo de amor, perdão e vitória. Jesus não se sacrificou para nos punir, mas para nos libertar. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, pecados e inseguranças para que pudéssemos ter uma vida abundante. A meditação sobre a cruz nos lembra do valor que temos para Deus. Não importa o que o mundo diga ou o que as vozes na sua cabeça tentem te convencer. O valor da sua vida foi determinado pelo sacrifício de Cristo. Ele te ama de tal forma que deu a sua vida por você. A Quaresma é o tempo de você se apropriar desse amor, de entender que você é digno, amado e tem um propósito inegável. Essa é a base da verdadeira autoestima, uma que não vem de elogios ou conquistas, mas da certeza do amor incondicional de Deus. A Quaresma, no final das contas, nos prepara para a vitória da Páscoa. Os 40 dias de deserto, jejum, oração e caridade não são o fim, mas o meio para uma celebração maior.
A ressurreição de Jesus é o clímax da nossa fé, a prova de que a vida vence a morte, a luz vence as trevas e a esperança vence o desespero. A Quaresma é o seu tempo de preparação para a sua própria ressurreição pessoal. É o tempo de deixar para trás o que te prende e te impede de viver o seu propósito. A Páscoa é a sua chance de se levantar de novo, de se sentir renovado, mais forte, mais confiante e cheio de propósito. A Quaresma é o caminho, mas a Páscoa é a celebração do seu triunfo. A mensagem é clara: por mais difícil que seja o seu deserto hoje, a vitória está garantida. Você foi feito para florescer, e a Páscoa é a prova de que, com Cristo, tudo é possível. Inscreva-se no canal Luz que Persiste. Comente o que esta mensagem transformou em sua vida e compartilhe com quem precisa de motivação e esperança. Vamos juntos levar essa luz adiante?